de futebol. Então, eu desde cedo comecei a beber. E ali eu comecei a fumar cigarro escondido também. E eu estava ficando mais rebelde do que eu era. Eu não tenho vergonha de dizer de onde Deus tirou-me e de onde Deus me colocou. E então eu comecei assim. E me mudamos em várias casas também por causa disso. Resumindo, eu me lembro que uma vez eu adoeci. E quando eu adoeci, eu quase morro. Fui para o hospital. Íamos para o hospital, porque nós já morávamos na zona rural. E teve uma chuva tão grande aqui na minha cidade, que pontes caíram. E quando as pontes caíram, nós não podíamos ir, então voltamos para casa. Então ali passou, eu melhorei. Então eu segui minha vida, trabalhando, ainda rebelde. Então foi tempos passando. Eu me lembro que em 2019, se eu não me engano, foi 2018 para 2019. E aí a ponte caiu. Então passou alguns anos. E 2020 para 2021, 2019 para 2020, 2021, eu adoeci novamente. E eu passei 2 anos, quase 2 anos de cama. Quase 1 ano, 2 anos. Eu não conseguia andar. Eu me cansava rápido. Falta de ar, sem força. Mas nunca parei de comer. Porque a pessoa que está doente para de comer, eu não. Quanto mais comia, melhor. Então eu bebia água várias vezes, porque eu tinha ressecamento. E sempre eu ficava assim, por causa que tinha algo em mim. Então ficava mais de cama do que... E ali eu via meus irmãos se divertir, ir para as festas. E eu dizia, eu também quero ir, mas não podia. Porque a doença vem para todos. E o dia mau também vem para todos, como diz a palavra do Senhor. E como eu digo que Deus tem propósito na minha e na tua vida. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. E ali eu adoeci. E quando eu melhorei, eu fui para uma festa em outro lugar. Fui mais uns amigos e um irmão meu. Cheguei lá, me deixaram. Olha só, me deixaram. E para me voltar, tive que pegar carona. Eu não fui para a minha casa. Eu desci direto, vim para a cidade. E me repousei na casa da minha irmã, cuja hoje eu tô. Minha irmã não mora aqui mais. E ali eu falei, eu vim para curtir. Passei muitos anos doente, não pude curtir. Então eu vou curtir, vou me alegrar, vou beber. Só não me droguei, porque Deus não deixou, para misericórdia de Deus. E eu dizia, eu vou me alegrar, vou curtir, vou me prostituir, vou fazer o que eu posso. Meu erro. Primeiro ano fiz tudo isso. Segundo ano já não tinha vontade. Terceiro ano piorou. E eu me lembro que 2021 para 2022 eu tive uma doença não, eu fui para uma festa virada de ano. E lá eu caí de moto, mais meu primo. E eu ralei, eu cortei aqui, ralei o rosto, aqui ficou na carne crua. Aqui. E na hora que eu me levantei do chão, que eu quase bato a cabeça também numa estaca de cerca, eu me levantei, sacudi a poeira. Quando eu olhei para o meu primo, eu vi uma mala. Livramento, acho que ainda mostra um pouco aqui, ó.
aqui, foi aqui, ó. Aqui onde tá aqui. E eu vi uma mala. Olha que coincidência. Eu dizia, tu tá vendo a mala? Ele disse, tem mala aqui não. Eu disse, tem uma mala aí na tua frente. Ele disse, não tem mala aqui não. Falei, tem que eu tô vendo. E não sabia eu que Deus já estava preparando um propósito. Disse, ei, o teu tempo aí chegou. Venha pra cá, que a tua casa ainda está aberta. Porque a casa do pai não se fecha. A casa do pai não trava. Sempre estará aberta para o seu filho quando ele voltar. Lá choreando, cara. Como um filho pródigo, ele saiu da casa do pai, foi curtir a vida, foi beber, foi fazer o que ele podia. Eu também queria. Chegou um dia que o pai falou, ei, teu lugar tá aqui, pega a tua mala. Pega a tua mala e vem, porque a tua casa está aberta. Lá chorando e cantas. E ali eu me levantei, fui para casa. Eu pergunto a vocês, eu fui para a igreja? Fui para a casa de Deus? Não fui. Depois desse dia, eu fui para outra cidade. Circunvilança daqui é longe, mas é um pouco perto, não é tão longe. E ali eu fui fazer o que eu podia. Me prostituir, fui beber, fumar cigarro. Eu andava como um doido, peregrino. E tempos, passei 2 meses fora de casa. Não dava notícia à minha mãe. Não sabia onde é que eu estava, sabia que eu tinha saído. Mas Deus tem propósito na vida de alguém que vai escutar esse testemunho. E quando eu vim, eu disse que eu ia voltar. E eu estava sentindo a morte bater na minha porta. A morte estava. Porque eu fiquei com sequelas da minha doença, da enfermidade que eu tive. E ainda quando eu estava no mundo, furei a orelha. Nunca fiz tatuagem, não tenho tatuagem. Tenho a orelha furada. Eu fiz exame, deu insuficiência respiratória. O médico falou que eu ia tomar tinha que tomar 2 tipos de bomba de ar, porque era grave negócio de insuficiência respiratória. E eu senti a morte bater na minha porta. E eu passei uns tempos na casa da minha prima, lá morando, cuidando da casa dela. E ali um dia eu em casa, tinha terminado de pecar contra o Senhor. E eu olhei para o céu. Eu vi um vídeo anteriormente, e o pastor dizia assim, se Jesus vir hoje, o que vai acontecer com tua alma? O que vai acontecer com tua alma? Estamos vivendo um tempo que hoje não temos mais quebrantamento. Nem pessoas que preguem com calmaria, tão calmo, mas tão cheio do Espírito Santo. E ali eu senti o Senhor tocando em mim. E hoje eu digo, bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz de Deus, que ouvem alguém falar, Deus tem um propósito na tua vida. Bem-aventurados são aqueles que ouvem Deus falar e recebe. Ouve a voz de Deus. Eu não tive isso. Não.
quando me converti, eu me lembro que eu chorei muito. Entrei no banheiro, fechei a porta e chorei. Falei com Deus. Eu não sabia quem eu glorificava, se eu glorificava o Pai, se eu glorificava o Filho, se eu glorificava o Espírito Santo. Para mim era, se eu falar um, eu não sei. Se eu falar um outro, também não sei. Será que eu blasfemarei por falar de um ou falar do outro? Pessoa sem entendimento é a pior coisa, como diz a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. E eu descobri na pior forma. Na pior forma, o silêncio de Deus. E ali, me lembro que eu, escutando louvor, dizia aquele louvor que dizia assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E ali eu chorava e dizia também aquela: de meu orgulho me tirou do jardim. Ou aquele outro mais diz: me leva pra casa, faz meu coração ouvir tua voz. Nós devemos ouvir a voz de Deus, irmãos. Devemos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir a voz de Deus. Anai de calabachuri andécia. E ali eu subi o monte a primeira vez. Chorei. Eu via meu peito querer se abrir. Alguém com uma mão vinha e puxava assim. Eu ia lá e me levantava. Ficava assustado, chorava de novo. Depois deitava e eu sentia de novo. Eu me lembro que a última vez, quando estava orando, eu falei, Satanás colocou na minha mente que eu era o anticristo. Olha, que sabedoria que eu tinha, nenhuma. E Satanás dizia que eu era filho do diabo. Na minha mente falava comigo que eu não merecia, que eu era pecador, que eu era filho do diabo. E eu ouvia também dizer que eu também era dele. Mas Cristo olhou para mim e disse assim: ei, tu não és de ninguém, tu és meu, porque eu paguei o preço de sangue. O Senhor pagou um preço para ti. O preço foi pago, o preço foi entregue. Oh, lamantoriande calamachuria. E depois eu conto a metade, depois dos outros testemunhos, para nós encerrarmos essa parte. Então, eu chorei, me angustiei, me quebrantei. E o Senhor calado, porque a pior coisa na vida de um crente, a vida de alguém que quer viver a Cristo, aquele que se desviou, que não tem força, ei, pior coisa é você viver o silêncio de Deus. Sentir o silêncio de Deus é a pior coisa. E eu vivi isso. Eu digo para vós, não perda a voz de Deus. Não perda Cristo por nada, porque não vale a pena. Não vale a pena. Depois eu conto o restante dos testemunhos.